Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, em mais uma oportunidade para comentar mais uma lição das nossas lições bíblicas da Betel Dominical, desse terceiro trimestre de 2021, cujo tema trimestral aí é Triunfando sobre as batalhas e adversidade da vida, onde temos aprendido através de exemplos bíblicos aqui, como o de Abraão, Isaac, Jacó, como aprendemos aí na última lição, lições com a mulher do fluxo de sangue. Então nós estamos aprendendo, relembrando, como eu tenho dito, ou trazendo de novo à memória, princípios bíblicos para nós voltarmos a aplicá-los ou ver se estamos aplicando ou não esses princípios bíblicos nas lutas e aflições do tempo presente para prevalecermos. Então, nós temos recebido lições importantes que têm sido distribuídos para nós sobre cada uma das lições que temos passado aqui nesse terceiro trimestre. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos aí, como eu disse, na lição de número 4, que será dada aí no dia 25 de julho, domingo próximo, cujo tema é as lições de uma figueira infrutífera. O nosso texto áureo nos diz que tudo o que pedirmos em oração crendo recebereis. Mateus 21, 22. A nossa verdade aplicada nos diz que permanecendo em Cristo, receberemos dele tudo o que for necessário para frutificarmos com perseverança até que ele venha. Como os amados sabem, de costume, os objetivos da lição, nós vamos aplicando eles sobre cada um dos tópicos aonde eles são aplicados. O nosso texto de referência se encontra em Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao versículo de número 21. A nossa introdução nos diz que a figueira simbolizava a nação de Israel. Sim, assim como as árvores que possuíam folhas, mas não fruto. Israel tinha vida religiosa, mas não possuía experiência prática de fé que resultasse num viver piedoso. Se você teve a oportunidade de ler a lição, você vai entender que hoje nós estamos aqui sendo desafiado, ou vamos dizer assim, essa lição era de cunho espiritual, nos chamando a atenção para nós nos autoanalisar e entender se estamos como uma figueira infrutífera ou como uma figueira frutífera. E aqui, no nosso primeiro tópico, que vai tratar a respeito das características da figueira infrutífera, e diga-se de passagem que o nosso primeiro objetivo é exatamente esse, apresentar as características da figueira infrutífera, e essas características já trazendo direto para o meio espiritual, para a nossa vida espiritual, nós vamos ver aqui que o povo ali de Judá vivia de aparência, principalmente os religiosos, os líderes religiosos. Trocando tudo isso aqui por miúdo, para a gente ser bem concreto no que a lição quer passar para nós no seu cerne, nós somos chamados para dar frutos e produzir bons frutos, como diz o nosso ponto de partida. E a Bíblia
vai nos dizer que Jesus, ele foi até uma figueira. Ele não foi até aquela figueira enganado. Ele sabia que aquela figueira estava plantada numa terra conhecida como a casa do figo. E ele foi até ele, como vai dizer a Bíblia, porque teve fome. Mas na verdade, Jesus estava ali apresentando para nós lições importantes para nós passarmos a aplicar na nossa vida, para vencermos em qualquer etapa da nossa vida. Ele usou a figura daquela figueira para mostrar a vida religiosa judaica de falsa aparência de santidade, ou seja, de pessoas que viviam uma vida religiosa falsa, de falso amor, de falsa misericórdia. Queridos, a Bíblia vai dizer para nós que a melhor coisa que existe, que agrada a Deus, que chama a atenção de Deus para nós, é uma vida sincera diante dele. Nós sabemos que a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer. Nós precisamos verdadeiramente, por amor a Deus, por compromisso com a nossa salvação, procurar viver uma vida piedosa, sincera, íntegra diante de Deus. E isso não é algo que é forçado, isso é algo que vai acontecendo naturalmente na vida da gente. Os princípios bíblicos como amor, misericórdia, benevolência, paciência, esses princípios que torneiam o nosso caráter cristão um verdadeiro caráter de uma figueira frutífera ou de um jambujeiro que foi ali enxertado na figueira e que agora faz parte dessa figueira e que agora é figueira frutífera porque está em Cristo, e Cristo estando nele as coisas acontecem. O que acontece? Quando nós procedemos assim, nós estamos nos tornando figueira frutífera. Sempre que o Senhor vir nos visitar, Ele vai encontrar bons frutos. Existem muitos hoje desviados, fracos na fé, que estão vivendo uma verdadeira catástrofe espiritual. Por quê? Foram colocados sobre os seus ombros por seus líderes, cargos eclesiásticos, ministérios. Às vezes a pessoa, como vai dizer aqui, não tem um preparo, não tem raiz. Uma casa, querido, para ela se sustentar de pé, ela precisa estar com seus alicerces aprofundados. Paulo, quando foi para sair para o ministério, ficou 14 anos recluso, se preparando para ser usado por Deus de maneira íntegra. Há muitos líderes irresponsáveis que vê alguém chegar no seu ministério, na denominação da qual ele dirige, e esse alguém aceita Jesus e começa a se envolver com aquela alegria, e em vez desse líder trabalhar esta pessoa para levar ela a ter os seus alicerces firmes, para depois colocar sobre ela uma responsabilidade, não. Vai nesse oba-oba e já joga uma responsabilidade sobre esta pessoa, e a pessoa não tem firmeza, não tem estrutura, não tem alicerce, não está enraizada e acaba caindo da mesma forma.
e vira um desastre espiritual. E essa pessoa, às vezes, ela não só prejudica ela, como a outras que vinham até ela, como vai dizer aí o nosso comentarista, que eram pessoas que tinham aparência de uma figueira, que as pessoas, quando sentissem fome, viessem até ela para receber fruto, como foi o caso de Jesus, mas chegando não achava nada, era só aparência. Então, quando uma pessoa é levada precocemente a um cargo eclesiástico, sem esses preparos, sem estar enraizada, ela ganha um crescimento precoce, mas a sua queda é catastrófica. E isso vai recair sobre ela e também sobre aquele que a ergueu. E uma das coisas que observamos na vida de quem entra de cabeça, sem preparo, sem estar enraizado, sem ter uma estrutura, essa pessoa ela não consegue ser frutífera. Ela se torna uma pessoa estéril, tem um ministério estéril, tem uma vida estéril, não tem testemunho, não tem frutos. E o que acontece? Cai em uma frustração. Essa pessoa ela não consegue produzir frutos, e como vai dizer a palavra de Deus, frutos dignos de arrependimento, acaba caindo em uma condenação eterna. Se frustra, se desvia, começa a colocar a culpa em Deus, começa a falar que Deus não ama, que Deus não quer, sendo que ela não teve o preparo necessário para produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Quando a gente não está em Cristo, nenhum fruto em que possamos produzir será bons frutos. Nós vimos que a figueira é um símbolo da hipocrisia da religião judaica e sua falsa aparência de santidade. Com isso, nós aprendemos que a verdadeira característica da figueira que está em Cristo é de ser sincero, é de ser íntegro e aprender com Cristo princípios tão valiosos que fará com que essa vida estando em Cristo produza para o reino de Deus frutos dignos de arrependimento. As características da figueira infrutífera era de aparência, porém não tinha fruto. Era uma figueira atraente, porém não matava a fome, porque cresceu precocemente, saiu as folhas, e as folhas denunciavam que havia fruto ali, porque no caso da figueira, como você vai ler na revista, quando se tinha uma figueira com folhas frondosas, é porque aquela figueira estava dizendo que já havia dado fruto. E quando Jesus foi procurar o fruto, não achou. E Jesus amaldiçoou aquela figueira para nos deixar lições importantes, das quais nós falamos aqui, que não podemos viver uma falsa religiosidade, uma falsa santidade, mas nós temos que nos achegar diante do Senhor com sinceridade e integridade de vida, como somos,
E Deus é quem vai nos transformar e fazer de nós pessoas que, estando em Cristo, produza frutos e frutos dignos de arrependimento. No segundo tópico, nós vamos aprender aí elementos para uma vida frutífera, que é exatamente o objetivo desse segundo tópico, é ensinar os elementos para uma vida frutífera. E que elementos são esses, meus amados? Nós, diuturnamente, nas nossas igrejas que pregam o evangelho sincero, o evangelho verdadeiro, né? Que não vive de palavras de autoajuda, mas que realmente querem ter um compromisso com Cristo, recebe diuturnamente uma vitamina espiritual que sempre está nos lembrando, nos dizendo que os elementos para uma vida frutífera é a fé, uma atitude dispensável, é uma vida de oração, é uma vida de leitura diária da palavra de Deus, é aquela nutrição básica do nosso alimento espiritual de todos os dias, oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Acabei de dizer que sinceridade diante de Deus, uma vida íntegra diante de Deus, preocupado sempre por posição de adorador, em estar cumprindo os princípios bíblicos e fazendo tudo isso por gratidão, louvando a Deus, se posicionando, por exemplo, é uma coisa que eu vejo sendo dito muitos nos púlpitos da igreja e muitos não se expressam bem. Às vezes alguém vai falar de dízimos e oferta em cima do púlpito da igreja e diz assim, mas quando a gente vai falar sobre isso, a igreja chega a virar a cara. Não deveria, meu querido, porque isso é um princípio bíblico, é um princípio que a gente tem que exercer com amor, com gratidão, uma posição de adoração a Deus. A gente dá ou devolve, porque sabemos que a bênção de Deus tem nos alcançado. Então são esses elementos da vida espiritual que são praticados diuturnamente, é que vai fazer com que nós tenhamos uma vida frutífera. E se estivermos praticando diuturnamente esses elementos, a fé como atitude indispensável, a bênção da oração, o guardar a palavra. Veja que o nosso comentarista colocou bem, guardar a palavra. Não adianta ler, e até porque a Bíblia não nos aconselha a lê-la, mas a Bíblia nos aconselha a meditar, a refletir e guardar. Hoje nós estamos recebendo aqui princípios, ou estamos sendo relembrados aqui de princípios que já até estudamos aqui nesse trimestre, mas a palavra de Deus, ela é como o sol, que todos os dias sai, mesmo escondido entre as nuvens nebulosas, ele está ali, a gente sabe que ele está ali, e todo dia o observamos, e ele sai trazendo vitaminas e nutrientes para nós. A palavra de Deus está todos os dias diante de nós, é para nós ler, refletir, meditar, e tudo isso que lemos, refletimos e meditamos, guardar. Então esses são os elementos para uma vida frutífera.
nós vamos ver que a figueira retratava a nação de Israel, o juízo lançado sobre ela adivinha de uma vida improdutiva e sem fé. Após a figueira secar-se, imediatamente os discípulos ficaram maravilhados. Então Jesus lhe ensinou acerca da fé, da oração, junto com a palavra de Deus, que são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Repito mais uma vez: a fé, a oração e a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Através da oração, temos a oportunidade de pedir a Deus que nos encha do fruto da justiça, que nos faça produzir frutos dignos de arrependimento, que nos ajude a cada dia nos envolver com o melhor livro do mundo e que nos ajude a conservá-la todos os dias em nosso coração. E por quê? Qual o motivo de mantê-las no nosso coração? É que ela nos faz, ela estando em nosso coração, ela nos guarda de pecar contra Deus. Sem Deus não podemos fazer nada. Precisamos de sua graça para viver e para obedecer a sua palavra. E ainda pedir a Deus que nos ajude a viver uma fé verdadeira, que nos faça crescer em Deus e nos motive a buscá-lo sempre em oração, pois somente Ele tem o poder de resolver qualquer dificuldade, por maior que essa seja, com o fruto do Espírito Santo, o resultado de uma vida vivida no Espírito, que anda no Espírito, é ser guiada pelo Espírito e dominada pelo Espírito. Em terceiro lugar, nós temos aí o nosso terceiro tópico, lições práticas acerca da figueira. E aqui nós temos por objetivo ressaltar a importância de produzir frutos. E por que então é importante produzir frutos? Porque nós vamos observar aqui que é uma característica do cristão em Cristo. Porque, como vai dizer João capítulo 15 e o versículo 8, Deus é glorificado quando nós produzimos muitos frutos. E assim nós somos identificados como discípulos de Cristo. Há aqui uma importante advertência, que nós já tratamos disso lá no começo da lição, a preocupação que temos que ter de não viver por aparência, porque quem vive por aparência não produz fruto. Nós temos que entrar diante de Deus, como eu já disse, com um coração sincero, porque tudo aquilo que tiver em nós que não for do agrado dele, Deus vai ver o sincero desejo em nós de servi-lo, de produzir nele fruto, e ele vai arrancar todas as pestes, todas aquilo que pode dar fungo, que pode dar em uma árvore que atrapalha a produção de fruto dela. Ele vai colocar o adubo certo, ou seja, Jesus ele vai transformar pela sua palavra, pela santificação da palavra, pela trabalhar do Espírito, vai nos santificar e nos levar a ser árvores frondosas
que sempre que ele vir a nós ou vier a nós, achará bons e muitos frutos. E assim o nome do Senhor estará sendo glorificado, e a cada dia mais nós estaremos sendo identificados como discípulos de Cristo. O que tem que ter na vida do discípulo de Cristo não é só folhas, mas frutos. Pode até faltar as folhas, mas os frutos não. E nós, como discípulos de Cristo, somos como aquela árvore plantada à beira do rio, que tem folhas para dar sombra, acalento a quem precisar, e também tem frutos para alimentar a quem tem fome. Jesus, meus queridos, nos escolheu para nós produzirmos fruto. Como vai dizer o nosso comentarista, ele não está preocupado com belos templos, com cultos bem organizados, mas ele quer é que nós, como igreja, produzamos, se essa é a palavra certa, ou possamos estar produzindo muitos e bons frutos. As folhas aqui, elas podem representar boas músicas, uma relevância social que elas podem alcançar. Ou seja, o que esse mundo gospel tem produzido, tem entrado no mundo e o mundo entrado nele, mas frutos mesmo nós não temos visto. Ou seja, figueira que tem muita folha, mas não tem fruto. E isso não impressiona Jesus. Jesus não espera de nós folhas, mas frutos. Se a gente não produzir frutos, seremos reprovados, assim como a figueira foi reprovada. O nosso comentarista nos pergunta: se Cristo viesse a nós hoje, o que teríamos para lhe oferecer? Folhas ou fruto? Aquela árvore só possuía beleza, mas era vazia. Ela era incapaz de saciar a fome. A vida cristã existe compromisso, seriedade, para que não desanimemos e cedemos. Jesus lembra a todos nós que foi Ele que nos escolheu. Devemos produzir bons frutos. E só produzimos bons frutos se andarmos conforme a palavra de Deus nos manda. Não de aparência, mas vivendo sinceramente, dando um testemunho fiel e digno de Jesus, do que Ele fez na nossa vida. Aí nós vamos poder ganhar almas para o Senhor. Vamos ter muitos frutos para o Senhor. E só conseguimos ganhar almas para Cristo com uma vida de sinceridade diante dEle, nos esforçando para viver com amor, alegria, paz, uma verdadeira santidade que nos transforma de dentro para fora. Uma vida que seja expressa de um viver constante em vigilância. Como igreja, queridos, nós precisamos estar preparados. Porque como Jesus respondeu, nem os anjos, nem Ele mesmo sabe a hora da sua volta, o dia e nem a hora em que Ele virá, somente o Pai. E muitos estão como aquelas virgens loucas, desapercebidos, despreocupados, dizendo para Jesus: espere um pouquinho aí, que eu ainda não fiz minha faculdade, eu ainda não comprei o carro que eu queria, eu ainda não morei na casa que eu queria,
Eu ainda não vesti a roupa que eu queria. Eu ainda não conquistei isso, eu ainda não conquistei aquilo. Espera um pouquinho aí, Jesus. E como vai dizer o nosso comentário, são pessoas que pensam estar preparada, mas não estão. Estão na casa do Senhor, mas não são íntimas, não têm vida com Cristo. São ovelhas que não conhecem a voz do seu pastor. A vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina. Não haverá tempo para colocar a vida em ordem. Nós estamos tendo a oportunidade de nos posicionar diante de Cristo agora. De viver uma vida preparada agora. Depois não haverá tempo para preparar mais. Vigilância fala de uma vida constante, de estarmos fazendo um autoexame da nossa vida constantemente, e isso com bastante humildade, pedindo ao Senhor que nos ajude a ficar firme, que nos limpe e nos aperfeiçoe para que venhamos dar frutos cada vez mais. Mas a verdade é, meus queridos, que não adianta nós pedirmos uma coisa para Deus e no nosso coração isso não está realmente centrado, querendo realmente que aconteça. O desejo de sermos transformados, a figura de um verdadeiro servo de Deus, uma vida transformada, como aqui foi dito através dessas lições que aprendemos com a figueira infrutífera, ela tem que nascer do íntimo de nós, extraída com total sinceridade e com total vontade de transformação diante de Deus. Aí sim irá chamar a atenção do Senhor. Nós temos que verdadeiramente olhar para nós, como Isaías, quando teve diante de Deus, e dizer: ai, meu Senhor, como sou pecador, como sou miserável, nu e desgraçado. Preciso da tua graça e da tua misericórdia, porque esse mundo pode até ser bom, mas infinitamente incomparável é o céu aonde eu quero estar eternamente com o Senhor. Se isso sair de nós com sinceridade e com real desejo de mudança, com certeza, meu querido, com convicção, Deus, através de sua santa palavra que nos santifica, e do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso santificador, aquele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça, Ele trabalhará em nós e nós andaremos como Abraão, caminhando na presença do Senhor e alcançando a perfeição, até que num abrir e fechar de olho nós estejamos de uma vez por toda nos céus com Cristo, o adorando infinitamente mais por toda a eternidade. Conclusão: nessa lição aprendemos que Deus não se agrada de uma vida espiritual estéril, pois Deus nos escolheu, nos nomeou e nos ordenou que sejamos frutíferos. João 15,16. Não há como enganá-lo. Diante dele todas as coisas estão nua e patente, nos escreveu o escritor de Hebreus 4,13. Por isso é preciso frutificar. As passagens bíblicas da figueira infrutífera ressalta a importância de darmos fruto e que a ausência de fruto nos traz a reprovação de Deus. Por isso devemos estar preparados, sempre produzindo,
porque o Senhor, a qualquer instante, pode requerê-los de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Já estava indo embora, eu lembrei. Não esqueça, meus amados. Inscrevam-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com quantas pessoas vocês puderem compartilhar, para que essas também sejam abençoadas com essa lição. Comente o que vocês acharam da lição aí. Agora sim, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.